Opa, meu nome é Lucas Leal, sou corretor de imóveis e estudante de engenharia civil e vou trazer um pouquinho aqui de um tema que é muito valioso para mim, que são os perfis comportamentais. Ele hoje é utilizado para contratações, para liderança e agora a gente está trazendo para venda, certo? É uma forma de você ler aquelas pessoas, entender os interesses dela. Veja só, como é que funciona? Desde a Grécia Antiga, existe a tentativa de classificar o ser humano, os perfis. E existem vários tipos de nomenclatura. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar de sanguíneo, fleumático, aquela coisa toda. Existe novas nomenclaturas mais atuais, né, que é a DISC, traduzindo ela, foi criado pelo tenente William Morstan na Segunda Guerra Mundial. Foi o que ele fez. Ele dividiu o exército em 4 grupos. Pessoas que eram mais tímidas, pessoas que eram analíticas, gostavam de números, outras pessoas eram mais comunicativas, tinha outros que eram mais práticos, outros que cuidavam mais de pessoas, tinham mais cuidado. Então, ele foi separando para poder tratar, motivar diferente, de acordo com cada tipo de pessoa. Então, ficou bastante conhecido essas nomenclaturas, esse método dele, certo? É esse que eu vou trazer aqui. Veja só. Ele tem princípios. São 2 pares de princípios. O primeiro par é em relação ao comportamento, como aquela pessoa se externaliza. Ela pode ser ou introvertida ou extrovertida, certo? Grava esses termos. A gente sabe já, né? Quem é uma pessoa introvertida, quem é uma pessoa extrovertida. Isso é muito fácil de identificar. Outra coisa que é fácil de identificar, o interesse daquela pessoa. Ela pode ter um interesse em pessoas ou ela pode ter um interesse em processos, resultados, certo? Então, eu deixei aqui já previamente escrito, né? Extrovertido, introvertido, pessoas, processos, certo? E essas combinações desses interesses e comportamentos definem os perfis comportamentais das pessoas que estão presentes sim, nas 7 bilhões de pessoas no mundo atualmente. Então, eu vou fazer um desenho aqui que vai facilitar um pouco o entendimento de vocês, certo? Vou fazer aqui círculos, tá? Extrovertido, pessoas introvertidas. Vai desculpando aí o desenho. Aqui nós temos pessoas que se interessam por pessoas e pessoas que se interessam por processos. Vou mudar a cor aqui e vamos começar a classificar de forma prática. Veja só, as pessoas que se interessam por pessoas, elas podem ser de 2 tipos, extrovertidas ou introvertidas. Se elas forem extrovertidas, elas vão estar aqui nesse ambiente. Pessoas que se interessam por pessoas e são extrovertidas, elas são comunicadoras. Comunicadoras. Essas pessoas, elas gostam de exposição, de conversar. Eu tenho algumas características da especialista Amanda, depois eu vou deixar aqui o endereço dela, do perfil. Essas pessoas comunicadoras, em relação à emoção, elas são afetuosas, persuasivas, exageradas, impulsivas. Nos relacionamentos, elas são sociáveis, otimistas, esquecidas de datas, compromissos, detalhes. São pessoas muito esquecidas. Gostam de falar de si mesmo, né? Em relação a atividades, gostam de causar boa impressão, gostam de causar boa impressão, buscam sempre novos desafios, projetos, desfocam, são distraídas, desorganizadas muitas vezes, né? Como é que elas agem sob tensão? Elas podem prometer muito e podem não conseguir entregar o que prometem. Ela tem a necessidade de ser notada, não gostam de rotinas, não gostam de detalhes, se afastam com desprestígio. Para incentivar essas pessoas, vocês precisam deixar os comunicadores serem notados, serem admirados. Então, você pode botar uma plaquinha, você pode botar funcionário do mês, você pode botar ele em cima de uma mesa, ele vai adorar isso, vai adorar a festa, né? Então, para conseguir o que querem, os comunicadores, eles persuadem, eles usam as habilidades sociais deles, a inteligência social, certo? Então, e novas ideias. Eles convencem por novas ideias, pela criatividade que eles têm. São pessoas extremamente criativas. O estímulo para executar tarefas, para essas pessoas executarem, é deixar ela num ambiente extrovertido, animado, rodeado de pessoas com alto desempenho e não se esquecer de monitorar essas pessoas. Então, precisa haver um equilíbrio, precisa haver um controle, né? Mas são ótimos vendedores, ótimos líderes também, ótimos em incentivar, são pessoas altamente energéticas,
certo? Esses aqui são os comunicadores, certo? Agora vamos falar de pessoas que se interessam por pessoas, mas são introvertidas. Esses aqui são os planejadores. Planejadores. Novamente para as características dos planejadores. Em relação às emoções, eles são pacifistas, calmos, não se, na verdade, eles se preocupam em excesso, são passivos em muitas situações. Relacionamentos, eles são bons ouvintes, são aconselhadores, são reservados, né? Podem parecer às vezes indiferentes, né? Porque eles são muito introvertidos, têm a tendência a examinar as pessoas. Eles são aquelas pessoas que são mãezonas do escritório, paizões dos negócios. Então ele cuida bem de você, ele cuida, ele entende, ele conhece cada pessoa. É aquela pessoa muito também carismática, todo mundo gosta, né, desse perfil. Atitudes. Eles planejam muito antes de executar, né? Eles adoram ali a agenda deles, eles têm a rotina deles diária, eles têm a dieta, tem o que vai comer. Se você perguntar a um planejador, e aí, o que você vai comer no almoço? Ele vai, rapaz, são indecisos pra caramba. Então vai passar 10 minutos para falar um negócio, rapaz, macarrão, mas é porque também eu planejei para comer macarrão, só que aí pode ser que chova, não gosto muito, mas você se importa se eu pedir? Então são pessoas extremamente indecisas também. Tem resistência a mudanças. Então se ele está na cadeira dele, está no computador dele, está nos programas dele, tem uma pessoa que está do lado dele, ele quer continuar daquela mesma forma. Não venha mudar muita coisa não, porque é ali que ele quer estar. Não muda, pelo amor de Deus. Senão, se mudar, vai desmotivar essa pessoa. É o tipo, é o perfil dela. Então, sob tensão, ele pode apresentar um medo, pode apresentar mágoa, necessidade, associação e pertencimento. Eles querem estar no grupo, eles têm essa necessidade. Eles não gostam de mudanças, de impaciência, de falta de harmonia, de falta de paz, não gostam disso. Para incentivar, você precisa reconhecer o envolvimento, deixar transparecer a confiança neles enquanto pessoa. Fortalecer o ego dessas pessoas também, a confiança, certo? Para conseguir o que querem, eles procuram apresentar a melhor forma e o momento mais oportuno. É daquela pessoa que ela precisa falar com você, ela vai ver se está na hora correta, se você está bem hoje, se você tá com a roupa interessante, se ele tá com a roupa interessante, se os aplicativos está tudo feito, programado, tudo certo. Enfim, milhões de variáveis para poder conversar com você. Um assunto que estava precisando ser tratado. Então, são esses tipos de pessoas, né? São introvertidas e têm interesses por pessoas. Quais os estímulos que a gente pode dar para essas pessoas? Apoio, né? E o estímulo de fazer mais, de rotinas, certo? São esse tipo de pessoas. Agora vamos para outra parte. As pessoas que são interessadas em processos, né? E elas são extrovertidas. Esses aqui são os executores. Executores. Né? Nós falamos dos planejadores, agora estamos falando dos executores. Os executores são muito práticos. São pessoas altamente são tratores, né? São ótimos líderes natos. Então, falando das características, emoções destemidos, autoconfiantes, se estressam com facilidade porque ele é rápido, ele quer que você fala rápido, tá? Ele tem pressa nas situações, ele é prático nas tomadas de decisões. Em relacionamentos, eles são incentivadores, são orgulhosos, têm tendência também a ser intolerante. Então, se você não fala no ritmo que precisa falar, ele atropela, ele pode ter uma opinião muito contrária, pode ser muito incisivo, são pessoas firmes nas situações. Nas atividades deles, eles seguem em prol ao objetivo, tomam decisões rápidas, né, em situações de emergência. Ele é muito decidido também. Induzem a equipe, então, porque eles são líderes, eles induzem, eles têm uma potência de presença e seguem o plano de trabalho maravilhosamente, né? Sob tensão, ele pode agir com falta de respeito, né? Principal necessidade, domínio, ele precisa ter controle do ambiente, da situação, de tudo. Se chover, provavelmente é culpa dele, na cabeça dele. Se explodiu ali a eletricidade,
pode ser culpa dele também, porque ele não previu aquilo, ele não teve domínio, não ligou para as pessoas certas, não desse tipo de situação. Ele pode ter ele não gosta, na realidade, de falta de objetividade e ineficiência. Se você tiver uma reunião com essa pessoa, não tiver os objetivos claros, não tiver exatamente o propósito da situação, vai ficar impaciente e vai levantar e vai sair. Ou então já vai logo redirecionar a situação para executar. Eles são práticos. Quando você for falar com alguém que executou, comece exatamente pelo principal. Não comece com nada mais, nada menos do que o principal, certo? Para incentivar, dê liberdade de ação, de autonomia, de também controle, de domínio. Senão ele vai se sentir impotente, vai se sentir fora da casa. Para conseguir o que quer, eles pautam em resultados. Então eles fazem aquela carteirada. Eu fiz isso, aquilo, outro, aquilo outro. Eles trabalham a mente em cima de resultados. Não importa se a historinha tá bonita, se você perdeu o gato que passou, não sei onde, que você estava trabalhando. Não, eles se importam simplesmente quantos você vendeu. Como é o relatório? Qual o VGV anual? Eu não quero saber disso, não quero saber de mais nada. História bonita fica para depois, né? Então, o estímulo. Qual é o estímulo de um executor? De desafios. De desafios, né? Então, se você der desafios para um planejador, ele pode se retrair. Dê para um executor que vai funcionar maravilhosamente bem. É por isso que a gente estuda os perfis, para saber exatamente como agir em cada situação, cada pessoa é diferente, né? Então, esse é o perfil do executor. Agora, existem as pessoas que são interessadas em processos e são introvertidas. Essas pessoas, elas são as analistas. Analistas. Os analistas. Quem são os analistas? Quais são as características dos analistas? Veja só. Quais são as emoções? São sentimentais, autocríticos, introspectivos e muitas vezes pessimistas. Os analistas são introvertidos, interessados, focados em resultado. Por que, é que eles são pessimistas? Porque eles têm uma inteligência, uma habilidade incrível de ver todo o processo, o planejamento, digamos assim, todos os cálculos, todas as entradas e saídas, todas as entregas, e eles conseguem identificar quais são as possíveis falhas do sistema que ele monta na cabeça. Por isso que ele pode parecer uma pessoa pessimista. Então você vai traçar um plano, às vezes você está super motivado com essa pessoa, vai chegar lá e fala, rapaz, estou pensando em fazer um negócio aqui, gravar um vídeo de uma forma tal, vou impulsionar em X região. Ele começa, rapaz, mas a idade pode ser que não dê certo. Pode ser que você tente vender isso e porque o público. E parece pessimismo. Na visão das outras pessoas, parece pessimismo. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é analisar o todo e trabalhar os detalhes onde ele acha que pode ter um risco, um ponto crítico. Não é porque ele é pessimista, no fundo. A impressão que dá é pessimista. Mas é porque ele é super analítico. Então, é interessante esse perfil. Relacionamento. Eles podem ser transparentes porque eles são introspectivos voltados para resultado. Então, ele pode simplesmente falar o que está pensando, né? Assim como executor, mas ele é um pouco mais introspectivo. Ele pode ser cauteloso, né, com as amizades que escolhem, fácil tendência a ressentimentos, desconfiados, muito seguros, exige muita segurança. Você com um cliente que é analista ou planejador, ele precisa entender de toda a documentação, toda a forma de pagamento, ele adora falar em investimento. Então, são pessoas que trabalham números, você pode racionalizar tranquilamente. Com o comunicador, você pode trabalhar as emoções tranquilamente. Você vai vender pelas emoções. Executor também. Pelas emoções, pela praticidade, pela utilidade das coisas. Então, é para isso que a gente utiliza o perfil comportamental. Para entender como traçar a venda, o processo da lógica de venda de cada cliente diferente. Cada um tem um tratamento. Então, analista, eles gostam de trabalhos analíticos, detalhados, rotinas, rigorosos, são estudiosos, inteligentes, analisam os possíveis riscos, né? E pode ser um desencorajador para ele mesmo de iniciar novos projetos. Porque ele analisa todos os semáforos, se estão verdes, vermelhos, e eles não saem nem de casa, porque tem um ou dois semáforos que estão aparentemente vermelhos, né? Então, esse é o estilo deles. Sob tensão, eles podem se calar, se retirar, ser passivos, omissos, né? Principal necessidade, segurança. Então, pelo amor de Deus, dê um teto para essa pessoa, dê uma forma de trabalhar, um processo, e deixa ela trabalhar igual incrível.
Todos os perfis são incríveis para cada função diferente. Todos os perfis agem diferentes, são clientes diferentes, são pessoas da equipe diferentes. Então precisa de um tratamento diferente. Não adianta você tratar um peixe igual um macaco, não adianta. Então, qual é o que, é que eles não gostam? Imprevistos, riscos. Então, se você bota para um analista, que tal você ganhar uma comissão variável que vai. Ele não vai gostar, ele gosta de previsibilidade. Ele gosta de saber exatamente onde está pisando. Os negócios dele são assim. E não é por isso que ele é ruim, né? Para incentivar, ofereça segurança e garantias. Para conseguir o que querem, eles se aprofundam no conhecimento e se especializam. Eles formam, eles estão no T do conhecimento, eles são o braço do T, eles se aprofundam no conhecimento, certo? Por isso que ele convence. Ele é tão específico que convence. Então veja só, falei de todos os perfis comportamentais, né? O executor, analista, planejador, né? E comunicador. Lucas, eu me identifico com todo mundo aqui, é exato? Todo mundo tem uma parte de cada perfil. O que acontece? As pessoas, elas têm uma parte delas que são mais protuberantes, e isso classifica elas. Então, geralmente é classificado pelas letras. Por exemplo, eu sou executor comunicador. Então, por ordem, eu sou executor comunicador, depois eu tenho o planejador e o analista. Mas por ordem eu sou definido dessa forma. Então, minhas características são desses dois perfis. O que é que dá para entender? Que eu sou uma pessoa extrovertida. Que eu sou uma pessoa extrovertida. Porque eu tenho características extrovertidas de pessoas que se interessam por processos, executor, e pessoas que se interessam por também pessoas. Então é assim que é feita essa análise. Lucas, tem como a pessoa ter três perfis, né? Três perfis? Sim, tem como ter três perfis. A pessoa pode ser executora, comunicadora e muito também planejadora. As pessoas que têm três perfis, geralmente elas estão passando por uma transição na vida delas. Então, elas estão mudando. Você vê que a pessoa é muito extrovertida, mas está agora com um perfil que está muito protuberante, planejadora. Muito provavelmente, essa pessoa vai continuar com o seu elo aqui interessado em pessoas e vai começar a se tornar uma pessoa mais introspectiva, um pouco mais planejadora mesmo. Ela vai começar a ter mais rotina na vida dela, entendeu? Então, ela pode ser que abandone a parte executora em algum momento da sua vida e fique somente com comunicadora e planejadora, sendo o elo pessoas unindo esses comportamentos. Então, é muito difícil que você tenha uma pessoa que tenham perfis totalmente opostos. Né? Como assim opostos, Lucas? São pessoas que são analistas e pessoas que são comunicadoras. Espera aí, um é extrovertido. O outro e um é extrovertido e ligado a pessoas e o outro é introvertido e ligado a processos. Então, você ter esse perfil aqui, ó, por exemplo, A, né, comunicador e analista, é muitíssimo raro, tem características muito raras, mas pode acontecer. Né? As pessoas têm comportamentos diferentes e mudam seu comportamento ao longo da vida, isso não é estático. Mas a mudança não é fácil. Existe um esforço grande, talvez algo que aconteça, algum trauma de repente na vida daquela pessoa, tá? Então, todo esse vídeo, toda a nossa conversa aqui é para transparecer, mostrar um mundo de possibilidades. Isso aqui, eu estou falando de um novo mundo na sua cabeça para você entender clientes, entender pessoas e trabalhar de acordo com cada uma situação. O que, é que vai acontecer quando você entender disso daqui? Você vai, cada vez que a pessoa abre a porta, entra na sala, você vai absorver informação. Cada vez que ela fala com você, você vai absorver informação. Tudo que ela agir, fizer na sua presença, você vai estar absorvendo e catalogando, categorizando quem é essa pessoa para entender como agir, como se conectar, como motivar, como deixar aquela pessoa mais confortável. Então, dessa forma, você fecha muito mais venda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu muito claramente comigo. Eu estava vendendo 2 lotes para uma pessoa e essa cliente
Ela estava muito insegura e já tinha identificado que ela tinha um perfil planejador e analista pela nossa conversa. A gente trabalhava muito de números. Agora, o que acontece? Em ligação, eu falei: Fulana, veja só, eu sou como você. Porque. Abre parênteses aqui, abre uma aspas para você falar com a pessoa que está assistindo. Eu realmente era como ela. Eu tenho também a parte planejadora no meu perfil. Só que é menor do que as outras. Mas eu falei para ela o seguinte, agora, fechando parênteses aqui. Fulana, eu sou como você. Eu preciso de planejamento, de segurança. Eu identifico todo o cenário e procuro os detalhes para fechar um negócio. Procuro os detalhes que podem ter risco. Eu isso e aquilo outro. E fui falando várias características porque eu sabia qual era o perfil dela e sabia também quais são as partes de mim. E aquilo gerou uma conexão tão incrível. No final eu falei: olha, fulana, faz o seguinte, liga para algum amigo seu que já tenha comprado o lote dessa forma. E aí você vai saber que é ótimo, é maravilhoso e é isso e aquilo outro. Liga para ele que você vai ter essa certeza. Porque eu sabia que eu precisava de quê? Segurança. Então ela foi lá, ligou para ele, voltou para mim. Ela não comprou 2 lotes, ela comprou um lote, mas ela comprou. E se eu não tivesse esse conhecimento, não teria vendido. Na realidade, esse é um dos conhecimentos que eu mais utilizo hoje em dia, né? Já faz 3 anos, diariamente, principalmente em visitas presenciais. Ele, aliado ao conhecimento da arte da escuta, que eu já falei no meu Instagram, Lucas Leal, ele une. Então, você, na escuta, você primeiro absorve. Mas, peraí, eu absorvi, agora eu faço o quê? Entenda o perfil da pessoa, você vai saber como motivá-la a tomar decisões que significam tomar decisões de venda, de compra, na verdade. Então, espero que vocês tenham gostado. Acabamos aqui e um abraço.